A paz maravilhosa de Yau e Yalcha seja com a amada igreja. A paz maravilhosa de Yau e Yalcha seja com a amada igreja. Gratidão. A paz maravilhosa de Yau e Yalcha seja com a amada igreja. Gratidão a Yau, no nome maravilhoso de Yau e Yalcha. Nós estamos aqui reunidos, né? Reunidos no Refúgio Filadélfia, esconderijo do Altíssimo. Hoje, ancião Marco me mandou a localização, como que nós somos reconhecidos, né? Como nós somos reconhecidos. Nós somos reconhecidos. Eu vou colocar aqui no grupo Estudos e Lives, para os irmãos todos poderem ver como nós estamos reconhecidos pelo Google, né? Pelo Google. Então, os irmãos abram no Google e você vai ver como nós estamos reconhecidos. Tá vendo? Aí. Aí. É assim que nós estamos reconhecidos no Google. Entendeu? Então, quando você estiver precisando vir ou indicar alguém para vir aqui fazer algum serviço, né? Você já pode falar, ó. É só pegar aí no Google Refúgio Filadélfia, esconderijo do Altíssimo. Nós estamos aqui nessa peleja, né? É uma peleja porque nós estamos lutando contra a natureza também. As nossas reuniões, basicamente, elas estão sendo debaixo de chuva, né? E aqui nós temos que forçar a voz para poder ser audível. Então, é uma luta. E a condição do vencedor da era de Filadélfia é o ser inteiro. Não é o vencedor da era de Filadélfia o Espírito Santo, porque ele encarnou. Então, o vencedor da era de Filadélfia é o ser inteiro, o ancião. Mas para você ser vencedor, você tem que ter uma batalha, uma luta. E é o que nós temos enfrentado cotidianamente, diariamente e principalmente nos finais de semana. É uma luta. Então, quando nós falamos a respeito disso, ninguém entende, compreende, senão aqueles que estão na peleja, na luta, na batalha. Nós estamos precisando realizar o nosso trabalho. E a chuva não dá trégua. A chuva não para, né? Nós estamos aqui em Belo Horizonte desde dezembro. Desde dezembro chovendo cotidianamente e muita chuva. E o trabalho não pode deixar de ser realizado. Chove, dá uma trégua, aí nós voltamos para o trabalho. Chove, refugiamos aqui. Chove, para, voltamos para o trabalho. E assim tem sido a nossa luta.
Assim tem sido a nossa batalha. Então, eu falo com vocês, mostra claramente que para ter vencedor tem que ter luta. Ao vencedor da era de Filadélfia, ele vai ser coluna no templo do meu Iau e dali nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Iau, o nome da cidade do meu Iau e o meu novo nome. Então, para ter a condição dele escrever 3 nomes, é porque está ali o ser inteiro, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Ou seja, ele está mostrando que ali se cumpre aquela passagem que fala assim, que o vosso ser inteiro, espírito, alma e corpo, seja encontrado irrepreensível até o dia do mestre, ou seja, o vem logo. Aí vocês veem essa luta, batalha, que todos que estão comigo estão enfrentando. Porque eu não luto sozinho, vocês lutam comigo. Inclusive, para ser audível, né? Estou forçando a voz para que todos possam ouvir, mas o salão é grande. E muitas das vezes, aqueles que estão mais distantes estão tendo dificuldade de ouvir. Aí eu oriento, senta para cá, ó. Senta para cá, senta mais perto, senta nas camas. Assim vocês me ajudam, né? Assim também vocês me ajudam. Pode sentar na cama, sem problema. Aqui, senta aqui. Então, nós estamos, irmãos, nessa batalha, né? Hoje nós tivemos aqui um acidente, mas a palavra fala que o justo não se atemoriza com as más notícias, antes tem a sua confiança firmada em Iau, né? E é o que nós temos, a nossa confiança firmada em Iau, que tudo vai dar certo, que tudo vai ser pro bem. Então, nós estamos aqui em Betial, Refúgio, Filadélfia, esconderijo do Altíssimo. Eu postei para a amada igreja de Filadélfia no Estudos e Lives, como nós somos já reconhecidos pelo Google. Somos reconhecidos como Refúgio Filadélfia, esconderijo do Altíssimo. Gratidão. Então, amada igreja, como eu falei com vocês, a nossa batalha, né, é uma batalha diária. Todos os dias nós enfrentamos os desafios que são colocados diante de nós. E toda vez nós avançamos conforme Filipenses, que diz: deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos rumo ao alvo, à soberana vocação de Iau em Yahshua Mashiach. Então nós estamos deixando, vencemos, os vencidos ficam para trás e nós continuamos prosseguindo, continuamos avançando, continuamos indo em direção ao nosso objetivo. E o nosso objetivo claramente é conquistar o reino de Iau. Conquistar o reino de Iau. E nós nos alegramos com isso, porque sabemos que já são quase 6 anos, né,
6 anos de caminhada. Muitos ficaram pelo caminho, mas os que vão vencer vão persistir até o final. Como eu falei, diariamente nós somos impelidos, né, pelas circunstâncias e como que nós vamos reagir às circunstâncias que chegam até nós. E nós temos reagido da forma mais fiel, mais justa possível, né? Porque uma coisa que nós não fazemos é levar falso testemunho contra o nosso próximo. O nosso próximo presente é a era de Sardes. E o mensageiro de Sardes, Romilson Ferreira, é o nosso próximo. E nós temos agido com fidelidade a Ial, e tudo que falamos a respeito dele, as obras dele, já o denuncia. E agora nós recebemos ali um áudio falando de nós. Não só do mensageiro de Filadélfia, mas também falando da Igreja Filadélfia. E uma coisa nós vemos, que o mensageiro de Sardes, ele lança o quê? Ele lança um falso testemunho contra o próximo. Ele lança um falso testemunho quando ele fala que eu estou afastado por problemas mentais, por problema de cabeça. Eu nem estou trabalhando. Ou seja, um mentiroso. Eu trabalho. E trabalho até hoje. E não vou deixar de trabalhar. Trabalho no secular e trabalho na obra de Ial diariamente. Estou aqui no sábado, trabalhando. O sábado, separado para trabalhar Ial. Durante o domingo, trabalho a Ial. Durante a semana, nas lives, trabalho a Ial. Então, assim como aconteceu com o maravilhoso Papai Alcha, e a palavra em Eclesiastes 1:9 fala, tudo que foi volta a ser. Não há nada novo debaixo do sol. E ainda fala, esta pedrinha, esta pedra, ela é eleita e preciosa, rejeitada sim pelos homens, mas eleita, mas preciosa para Ial. E quando fala pedrinha eleita, faz o link com a transfiguração. Na transfiguração, o maravilhoso Papai Alcha, ele se transfigura, ele muda a sua aparência, apontando para o final dos tempos. E as suas vestes ficam brancas como a neve, fazendo link com a pedrinha branca. E quando ele, ali junto com Macha e Ial, vem uma voz da nuvem. A nuvem desce, que a gente sabe, isso faz o link com Daniel capítulo 7. Eu vi um como filho do homem, descendo na nuvem do céu. Ele adiantou-se até um ancião e foi introduzido à sua presença. Ao ancião foi otorgado o poder, a honra e o reino. E o seu reino será eterno, jamais passará. E o seu império jamais será destruído. Então, quando o maravilhoso Papai Alcha ali levou aqueles discípulos a mostrar o reino, o final dos tempos, a palavra fala que desceu a nuvem e da nuvem uma voz. E da nuvem uma voz que diz, esse é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E faz o link ali, ó, a pedrinha eleita.
e preciosa. Não era o maravilhoso Papai Alcha, porque ele se transfigurou. Ele mudou a aparência, ele mudou a face, mostrando que isso viria no final dos tempos, na era de Filadélfia. E como aconteceu com o maravilhoso Papai Alcha, ele foi rejeitado. No tempo do fim, não seria diferente quando o mensageiro de Filadélfia, trazendo a verdade e não um falso testemunho, trazendo a verdade e não um falso testemunho. Quando nós vemos Romilson Ferreira, ele não conta de quantas pessoas que já tentaram suicídio por causa dele marcar a data e não se cumprir. Ele não fala de quantas pessoas enlouqueceram por conta dele, de uma pregação, de um arrebatamento previsível com hora marcada e dia marcado. Ele não fala quantas famílias que perderam a fé em Alcha por culpa dele. Isso ele não fala. Porque a palavra fala, aquele profeta que traz uma palavra de si mesmo e não de Al, como nós vamos saber se ele é de Al ou se ele não é? Quando a profecia dele não se cumpre, ele falou de si mesmo. Ele é digno de morte. E aí fala ao mensageiro de Sardes, tem nome que vives, mas estás morto. Converte-te. Observa-o. Observa quem? Observa o mensageiro de Filadélfia, o teu próximo. Converte-te à mensagem dele. Então, essa é uma palavra que a pessoa, quando vai falar da outra, ela tem que ter muito cuidado para ela não quebrar o 8º mandamento, que diz: não darás falso testemunha quanto o teu próximo. Antes, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E tudo que nós falamos a respeito do mensageiro de Sardes, Romilson Ferreira, as obras dele que dão testemunho dele mesmo. As palavras dele que dão testemunho dele, de quem ele é. Então eu não estou afastado da medicina por doença mental, muito pelo contrário, estou super ativo, trabalho na prefeitura, trabalho arduamente, faço o trabalho de uma formiguinha. Estamos fazendo um refúgio para aqueles que vão receber a mensagem durante a tribulação, poder se refugiar e não receber a marca da besta. Um lugar que a mulher será alimentada por 1.260 dias, conforme Apocalipse 12. Um lugar que Yahweh preparou. Esse lugar chama-se Refúgio Filadélfia, esconderijo do Altíssimo. E como eu falei com os irmãos, né? A nossa batalha não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados, potestades, dominadores desse mundo em trevas, nos lugares celestiais, que se chama Abaddon, iniquidade. Foi lançado por terra a verdade, e no lugar da verdade foi colocado a iniquidade, Abaddon, Satanás. Mas o tempo dele está prestes a chegar ao seu fim. Agora, quando o ancião for outorgado, a palavra fala, e o seu reino nunca terá fim, e o seu império é eterno. Fazendo o link. Gratidão. Fazendo o link com Apocalipse 6, versículo 2. Eu vi um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco. A ele foi outorgada uma coroa.
E ele partiu, subiu, altaneiramente, bem alto, que faz o link. Ele me dá os pés como os da corça, para eu andar nos lugares altos. Subiu altaneiramente, vencedor, tá vendo? Vencedor. Ou seja, o vencedor da era de Filadélfia. Subindo para o templo celestial, porque o que foi prometido ao vencedor da era de Filadélfia será coluna no templo, e dali nunca mais sairá. Então ele sobe altaneiramente, vencedor, determinado a vencer ainda. Um cavalo branco, seu cavaleiro, branco como o cavalo. E ali fala, foi otorgada uma coroa. Qual coroa? A coroa da vida, porque ele venceu na era de Esmirna e recebeu a coroa da vida. E por isso que fala, o seu reino é eterno, jamais passará. Seu império jamais será vencido, ou seja, o seu reino é eterno, porque ele recebe o quê? A coroa da vida, ou seja, a vida eterna. Gratidão. Então, hoje você viu aqui, ó, venci. Olha o silêncio. Já venci. A prova é essa. A prova é essa. Põe uma resistência, mas vê que eu não retrocedo, antes deixo para trás todos os inimigos e passo por cima. E é por isso que o céu se cala. Então, hoje, o nosso áudio mais curto, mas muito consistente. Não é no muito falar que alguém alcança aprovação, mas sim na palavra de sabedoria, no qual converte todos os ouvintes. Então, gratidão. Nós estamos aqui, vamos almoçar agora em paz, em segurança, né? Porque o esconderijo do Altíssimo é o lugar de paz e segurança. Quando todos os irmãos saem de casa ou chegam em casa, tem que orar, tem que exercer a condição da oração. Por quê? Porque para servir no templo tem que ser um grupo seleto de sacerdotes. O sacerdote é intercessor, né? Então vocês têm que sempre aprender a orar para que todo o funcionamento no refúgio ocorra bem, que não haja acidente, que não haja nenhuma objeção, né? No nome maravilhoso de Yahweh. Sempre fazer isso. Todos os seus planos sejam apresentados diante de Yahweh, no nome do maravilhoso Papai Yahweh. E que você peça permissão em tudo que for fazer, porque é dessa forma que é agradável a Yahweh, mostra sua condição humilde e de submissão, a sua condição de temer Yahweh e colocar Yahweh acima de você mesmo. Quando você pede permissão, ora e pede algo para Yahweh, e não é autossuficiente, dizendo, eu não preciso, quando você fala, eu não preciso, você mostra o quê? Orgulho. Mas quando você pede algo a Yahweh, mostra a sua condição de humildade. Nós ficamos entristecidos com o mensageiro de Sardes, por quê? Porque ele não ama o próximo como ele mesmo. Antes, ele lança falsas mentiras, acusações mentirosas. Fala do que ele não entende e vai contra daquilo que ele não conhece. Porque ele nunca procurou ouvir a nossa palavra. Nunca buscou, como os bereanos, se o que nós pregamos tem fundamento bíblico.
Nós nunca fomos contra a imersão no nome de Yalcha. Nós nunca fomos contra o partir do pão e o cálice. Antes, somos os primeiros a fazer isso em todas as nossas reuniões. Então, nunca julgar por ouvir dizer. Isso faz o link com Yalcha 22, Yalcha Isaías 22, que fala que aquele que é levantado nunca julgará pelo que ouviu dizer, e sim pelo que ele viu. E eu falo, Romilson Ferreira nos julga pelo que ele ouve dizer, e não pelo que ele vê em nós. Ou seja, já mostra que ele é uma pessoa realmente digna de ser repreendida. Então, gratidão. Hoje, dia 14 de março de 2026, que chegue até os ouvidos desse mensageiro de Sardes, para que ele medite, pense direito e possa se converter. Porque mais do que provado que ele não é mensageiro de Filadélfia, porque na boca do mensageiro de Filadélfia não há engano, não há mentira, e o que ele fala é mentira, lança falso testemunho e nos julga sem nos ver, e só pelo que ouviu dizer. Já nisso, ele já é descartado da condição de mensageiro de Filadélfia há muito tempo, quando marcou datas, e não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, foi muito mais do que isso, e todas se frustraram, porque ele não é mensageiro de Filadélfia. Ele não aceita a condição dele de ser o mensageiro de Sardes, entendeu? O mensageiro de Sardes que ele é, almejando lucros vergonhosos, ou seja, ele quer ser o que ele foi determinado que ele não é, isso ele quer ser. Aí a gente lembra de quem? A gente lembra ali de Ismael, né? Ismael queria o quê? Ele queria o direito à herança. O direito de herança de quem? Hã? Isso, de Zacarias e Isaac. Ele queria a herança de Zacarias e Isaac. Então, ou seja, ele não se contentou com a parte dele, ele queria matar o irmão para tomar posse da herança do irmão, o herdeiro. Então, que isso seja uma exortação aos que ouvem o mensageiro de Sardes, Romilson Ferreira, e também para o mensageiro de Sardes, Romilson Ferreira, dando a ele chance ainda de se converter. No nome maravilhoso de Al Yalcha. Gratidão, e assim seja, e assim será. Ó Yalcha, ó Yal, o nosso Yal. Ó Yalcha, ó Yal, o nosso Yal. Ó Yalcha, ó Yal, o nosso Yal. E assim seja feito a vontade maravilhosa de Yal e Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, o nosso Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal, o nosso Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal, o nosso Yal. E assim seja feito a vontade maravilhosa de Yal e Yalcha. E outra coisa, eu não digo que eu sou Yalcha, mas eu digo que eu vou receber também o nome de Yalcha conforme ao vencedor da era de Filadélfia. Também receberei o nome de Yalcha. Gratidão.